Meu amigo vascaíno, finalmente a 777 Partners define um teto de gastos para a próxima janela. 60 milhões de reais serão liberados destinados a contratações. Essa é a informação que chega na parte da manhã. Iremos falar muito sobre essa situação, iremos abordar também a reformulação que acontecerá no time do Vasco da Gama. Tem jogadores saindo, jogadores chegando, e a gente vai falar bastante aqui também sobre o jogo treino que acontece nesta manhã, daqui a pouquinho. Eu peço encarecidamente, você que não é inscrito no nosso canal, para que você venha se inscrever, principalmente você que está descontente com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. E meus amigos, sem maquiagem, sem sacanagem, tem novidade na área aí, envolvendo reforços aí, inclusive o nome do Pete Martins. Enfim, vamos falar primeiro aqui sobre a situação do jogo treino. O Vasco faz um jogo treino agora, às 10 horas da manhã, contra o Sampaio Corrêa. Esse Sampaio Corrêa é aqui da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. E o seguinte, esse jogo, infelizmente, não terá aí transmissão e é uma oportunidade para que o técnico Maurício Barbieri possa fazer experiências para ver qual o melhor time que ele deverá contar para o jogo contra a equipe do Goiás, que vai acontecer na próxima quinta-feira. Fica a grande expectativa aqui para a gente ver qual vai ser o time titular, porque a gente tem o retorno aí do Andrei, o Ryan está jogando muita bola aí, vamos ver como que ele vai montar essa equipe aí do Vasco da Gama. Meus amigos, sobre a situação de reformulação no elenco do Vasco, tá? Tem reforço chegando? Tem. Porém, tem jogador saindo. Isso preocupa muito, porque não adianta a gente cobrir o corpo e deixar o pé passando frio, certo? Então é o seguinte, situação aí de Matias Galarza. Galarza pode deixar o Vasco da Gama aí nos próximos dias. Há propostas aí pelo meia paraguai, um jogador que é de seleção paraguaia, portanto, alguns clubes aí da América do Sul procuraram o Vasco da Gama para poder contratá-lo. Galarza tem contrato com o Vasco até dezembro de 2025. Outro jogador que está se despedindo aí do Vasco da Gama, não deverá mais vestir a camisa do Vasco, se trata de Robson Bambu, certo? Robson Bambu deverá ser devolvido ao Nice da França, correto? E outros jogadores aí também já foram sondados aí para deixar o Vasco, como é o caso aí do Piton, do próprio Pedro Raul, né? Alguns jogadores que podem receber propostas para deixar o Vasco aí do exterior, o Marlon Gomes aí, o Ryan, enfim. O Vasco não pode abdicar de todos esses jogadores, não é nem porque são craques, não. É porque não vai dar tempo para a gente poder repor, que é só um mês de janela. Bom, sobre a situação de reforços. Finalmente a 777 Partners, né, liberou aí o teto orçamentário para que o Paulo Brax possa efetivamente contratar 60 milhões de reais. Você com 60 milhões de reais dá para fazer uma brincadeira aí, dá para contratar com responsabilidade, não dá para trazer
galácticos, mas dá para o Vasco, né? Para quem não tinha nada, vai ter 60 milhões. Laureano, é muito ou é pouco? Na minha opinião, acho que a 777 Partners, que vai colocar um aporte de 120 milhões, com mais 100 aí da cota de TV, ainda é muito pouco 60 milhões. Porém, é alguma coisa aí. 60 milhões destinados para contratação. Bom, a gente deve ter anúncio aí na segunda-feira, chegada aí do ponta direita Serginho, né? Serginho chega ao Vasco da Gama já para ir se ambientando com relação à situação, o ambiente, tá? Situação aí envolvendo o volante. Fran Sérgio, ontem o Flávio Dias descartou qualquer possibilidade do Fran Sérgio vir a jogar no Vasco da Gama. A prioridade total no momento é Gustavo Cuejá. O Vasco voltou a negociar com o colombiano, o jogador aceitou aí jogar no Vasco da Gama, desde que ele receba aí um salário de R$ 1 milhão. Essa foi a pedida do Gustavo Cuejá, só que tem mais um probleminha nessa situação aí. O Vasco deverá desembolsar US$ 2,5 milhões. Isso mesmo, para efetivamente contar aí com os serviços do Gustavo Cuejá. O Al Hilal deu uma segurada aí nas tratativas, porque o que acontece? Eles estão querendo trazer um volante para poder liberar o Cuejá, mas a tendência é que o Cuejá seja aí liberado e tem que colocar R$ 2,5 milhões na mesa para trazer o Cuejá. A 777 Partners está com o pé atrás porque o Cuejá tem 31 anos. É um jogador que não tem potencial para revenda mais tarde na Europa. Então, a empresa só ia ganhar aí na parte técnica, certo? Bom, situação aí do Leão, tá? Uma situação aí que pode sair desfecho positivo a qualquer momento. O Vasco ofereceu aí uma proposta ao Southampton, e como que foi a proposta? O Vasco colocou na mesa aí €1 milhão pelo empréstimo, com a obrigação de compra de 4 milhões de euros aí. Ou seja, 1 milhão pelo empréstimo, daria aí de euros, daria 5,2 milhões de reais, e 4 milhões de euros depois, o Vasco desembolsando aí algo em torno aí a 21 milhões aí para poder fazer essa contratação aí do Leão. Diretoria do Vasco vê com muito otimismo essa situação do Leão aí, entre Vasco e jogador, tudo acertado, faltando apenas aí o desfecho aí com o Southampton, tá? Situação aqui do Lanzini. O grande trunfo do Vasco da Gama é o Abelão, certo? O Abelão que foi o responsável por trazê-lo para o Fluminense, na época quando ele passou aqui, só que a concorrência é muito, muito forte, tá? Tem o River Plate, o próprio Fluminense, que é o jogador de 30 anos de idade, e o problema é o salário altíssimo dele. Um jogador que ganhava lá no Southampton cerca de 4 milhões de dólares anuais. E o Vasco trabalha com outro nome, a gente toma conhecimento aí nos bastidores, que é o Pity Martins, que é um jogador que passou pelo River Plate, foi campeão de Libertadores, um belíssimo jogador, um jogador que tem a cara aí do Vasco da Gama. Então o Vasco tem interesse sim no Pity Martins, que está no mundo árabe, certo? E a gente espera aí, sendo um jogador mais barato, que o Vasco tenha condições de trazer, mais barato com relação, obviamente, ao Lanzini. Então a gente aguarda o desfecho dessa situação. Pelo menos vai ter 60 milhões aí para poder gastar, segundo foi noticiado aí na imprensa. Vamos aguardar. Comente, pessoal, que é importante.
Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu. Tamo junto.